Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A minha saudação é com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com imenso prazer que mais uma vez eu venho transmitir a mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez cumprindo a palavra de Deus que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é um grande prazer que nasce dentro do meu coração, para falar das grandezas e das misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer a mensagem da parte de Deus que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3 e no versículo 16 a seguir. Leiam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meus prezados, este amor imensurável de Deus para com o homem não foi uma coisa obrigada. Jesus não veio a esta baixa terra obrigado. Não se reclamou de nada. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus enviou a Jesus. É porque o seu amor, ele abrange toda a terra. E a vontade de Deus é esta: é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do homem ímpio, mas Ele quer que todo homem se arrependa e que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Então o versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus prezados, este é o amor de Deus. O amor de Deus que a Bíblia diz que ele, olhando esta baixa terra, não viu um justo sequer, mas todos eram destituídos da glória de Deus. É aí que o Senhor envia o seu Filho amado, seu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer no meu lugar e no seu lugar, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E uma coisa, meus irmãos, que me chama muito a atenção, é que antes de Jesus Cristo descer esta terra, não tinha aqui na terra um Salvador. A mãe de Jesus já existia, Paulo, Pedro, João, Lucas. Apesar de Jesus Cristo, ele é desde do princípio. Ou ele é desde, ninguém sabe, só o Senhor sabe de quando ele é, mas ele é antes de todos. Deus, ele existe antes que existisse qualquer coisa. Antes que existisse até mesmo a terra,
A Bíblia diz que os pés do Senhor já pairavam sobre as águas. Então ele já existia. E eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu não estou preocupado como foi que surgiu Deus ou quando. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que Deus existe. Eu tenho certeza do grande amor de Deus. Então Jesus, humanamente, ele veio depois de Pedro, de João, de Paulo, de Estevão, de Maria e de outros. Só que não existia um Salvador que salvasse a humanidade que estava totalmente perdida. Foi necessário que Deus, nesse grande amor, enviasse a Jesus Cristo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. E meus irmãos, tem uma outra coisa que me chama muita atenção. É que os homens só se lembram que Jesus morreu. Algum dia Jesus morreu por todos. Só uma vez no ano. É anualmente que se ouve falar da morte e ressurreição de Cristo. Os homens não estão nem preocupados. Acho que Jesus sofreu e morreu na cruz do Calvário como uma obrigação. Como que se nós fôssemos merecedores. E na verdade nós não merecemos nada. Nós não merecíamos outra coisa senão o inferno, o lago de fogo. Nós não merecíamos nada. Foi o amor de Jesus, o amor de Deus que tem nos alcançado. Mas mesmo assim os homens não reconhecem a longanimidade de Deus. Não reconhecem o amor de Deus. E todos falam em Deus e falam da morte de Jesus. Só que não conhecem o Senhor. Porque os que conhecem a Jesus renunciam o pecado. Os que conhecem a Jesus temem a Deus. E a Bíblia diz que temer a Deus é um dever de todo homem. Nós vemos tantos ajuntamentos de pessoas falando o nome de Deus. E muitos, ao sair desses ajuntamentos, vão fazer tudo o contrário da vontade de Deus. Uns para as bebidas alcoólicas, outro para o vício do fumo, outro para os vícios das drogas, outros para a prostituição, outros para o assalto, para o roubo. E todas estas pessoas, ela diz que acredita em Deus. Elas falam no nome de Deus. Quantas pessoas que nós vemos nos meios de comunicação, com um terço no pescoço, com uma cruzinha na ponta do terço. Será que essas pessoas não acreditam em Deus? Elas acreditam sim em Deus. E são muitos que andam com este colazinho com a cruz. Eles dizem que acreditam em Deus. Mas se os homens realmente acreditassem em Jesus e atentassem para o grande sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário por nós, todos os homens amariam a Deus e obedeceriam a sua palavra. Quem obedece a palavra de Deus não vive mais na prática do adultério. Quem obedece a palavra de Deus não vive na prática da mentira. Quem obedece a palavra de Deus não vive na prática da feitiçaria.
Quem obedece a esse Jesus que morreu na cruz do Calvário não vive a prática da idolatria. Quem obedece a Jesus serve unicamente Ele, o Senhor. Pois Ele diz na sua palavra: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele é o único Salvador do mundo. O único que pode salvar. Então, meus prezados, antes da morte de Jesus na cruz, não tinha salvação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é quem purifica o homem de todo pecado. Então, antes não tinha salvação. A graça do Senhor Jesus, as misericórdias dele, que são as causas de não sermos consumidos. Então, ele é o único que pode salvar. E é o único que teve este amor e tem este amor para conosco. Mesmo que todos nos desprezem, mesmo que todos nos aborreçam, mas o Senhor sempre vai estar conosco. Ele sempre nos ama. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus misericordioso, Deus compassivo. Versículo 17 está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou Jesus para condenar ninguém. Ele enviou a Jesus para salvar. Mas veja o que está escrito no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Esta palavra crer, isso não quer falar apenas que a pessoa acredite em Deus. Quando a Bíblia, a palavra de Deus diz crer, está falando em quem obedece a palavra de Deus, em quem renuncia o pecado, em quem deixa tudo por amor a Deus. Paulo, como um grande conhecedor da palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para ser santo, para acreditar em Deus, para ser um crente verdadeiro em Deus, tem que ser santo corpo, alma e espírito. Porque existe uma falsa doutrina que Deus só quer apenas o coração. E eu não discordo, mas um coração contrito com Deus. E quando alguém tem coração contrito com Deus, ele abandona o pecado. Ele é diferente deste mundo. Ele é diferente dos ímpios. Isto é, quem crê verdadeiramente. E alguém, para satisfazer o desejo da carne, diz que o Senhor Jesus só quer o coração. É engano de quem pensa isso, porque a salvação, ela é corpo, alma e espírito. A salvação é para quem renuncia o pecado. Nos primeiros versículos deste capítulo que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, no encontro que teve Nicodemos com Jesus, Jesus disse: olha, necessário é vos nascer de novo. Quer dizer, tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que alguém acredita em Deus, crê em Jesus, diz que obedece a Deus, mas faz tudo o contrário da palavra de Deus? Que santidade é essa?
Que crença é essa no Deus que se submeteu tamanha crueldade, que sofreu tantos açoites, tanta decepção? Foi muita crueldade. E o verdadeiro cristão não lembra desse sofrimento de Jesus? Só nesses dias, meu irmão, que muitos nem descobriram ainda que é a idolatria. Porque quem morre no dia 19 de abril só vai completar ano de morto no dia 19 de abril do próximo ano. Vocês nem perceberam que o ano passado foi em março que para muitos Jesus morreu. Esse ano é em abril, no próximo ano é em março. Jesus só morreu uma vez e ressuscitou para sempre. Ele está à destra do Pai, intercede por nós e é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo foi Ele quem derramou o sangue dele. Se alguém está buscando salvação em outro ser, está redondamente enganado. E eu lamento, eu nem critico os que estão enganados, porque eu também fui enganado. Agora, a partir de agora, você que ainda não é um crente verdadeiro, você que ainda não deu um passo para Jesus, porque Jesus já deu o passo para você. Você que ainda não é crente, Jesus já te aceitou quando ele, de braços abertos na cruz do Calvário, dá ali um grande brado dizendo: Pai, está tudo consumado. Agora vai depender de cada um de nós. Apesar do diabo usar alguns para dizer que não precisa o homem se esforçar para ser salvo, e eu posso te provar na Bíblia que Jesus diz: e só sai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Nós vamos encontrar esta mensagem em São Lucas capítulo 3, no versículo 22 a seguir. Você vai encontrar esta mensagem. E só sai. Então temos que gostar. Deus enviou Jesus que se esforçou até a morte, e morte de cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Meu desprezado, veja o grande amor de Deus. Naqueles dias, nos dias de Jesus, só era morto pregado na cruz bandidos perigosos, bandidos com muitos crimes. Jesus se fez de ladrão. Jesus se fez de um bandido para nos dar vida. Jesus não tinha nenhum pecado para ser pregado na cruz. Ele não tinha nenhum pecado. Quem era para ser pregado na cruz era nós, que éramos pecadores. Assim como foi aqueles dois ladrões. Eles pregaram Jesus entre dois ladrões para dizer que Jesus era malfeitor, para dizer que Jesus era criminoso, para dizer que Jesus era bandido, quando na verdade Jesus nunca foi nenhuma dessas coisas. Ele é santo, 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 santo. Deus é santo. Ele é santo. Portanto, meus prezados, a condenação é só para quem não obedece à palavra de Deus. Mas se todos se aproximar do Senhor, como ele diz: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Chegai-vos a mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele diz:
Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus prezados, você que ainda não confessou a Jesus, você que ainda está na prática da idolatria, da feitiçaria, você que ainda serve a outros deuses, nem te dói no coração. Nunca tu te preocupou que o único que morreu na cruz foi Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não dá sua glória a outro. Ele não dá sua glória a ninguém, a glória é dele. E quantas pessoas que Jesus cura, que Jesus dá o livramento e ele diz que é outro ser. Em vez de agradecer a Deus, ele vai agradecer quem não sabe nem do que está se passando no mundo. Porque os ídolos são mortos, eles não vêem nada. Os irmãos em Cristo, como Paulo, Pedro, João, Lucas, Bartolomeu, Filipe e outros, Maria, eles dormem em Cristo. Eles estão no seio de Abraão. Eles estão descansando, aguardando o toque da última trombeta. Só vão acordar nesse dia, quando Jesus enviar os seus anjos. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta e os anjos de Deus juntar a igreja de Cristo, os quatro cantos da terra. Então a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 a seguir, que os mortos naquele dia ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. Então eles vão acordar com o toque da última trombeta. Não há nenhum deles fazendo milagre. Não há nenhum deles. O único que faz milagre é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. É Deus. É Jesus Cristo o único que pode fazer milagre, que pode salvar, que pode libertar. É esse Jesus cheio de amor, cheio de compaixão. O amor de Deus é tão grande que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Aquele tempo que a gente fazia as coisas que não agradavam a Deus, tudo que Deus abominava que nós fazíamos, quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus, que nós nos aproximamos do Senhor, que nós levantamos a nossa mão aceitando o Filho de Deus como Salvador, Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Agora não confundam, não confundam. Você acha que o amor de Deus é grande porque é grande, e passa a fazer tudo que não agrada a Deus porque o amor de Deus é grande? Mas o versículo 18 diz que o que não crê, o que não obedecer à palavra de Deus, já está condenado. Se não obedecer à palavra de Deus, já está condenado. Quando o Senhor Jesus sentar no grande trono branco para julgar os vivos e os mortos, quem obedeceu à palavra de Deus já está salvo. E quem não obedeceu já está condenado. Portanto, meus prezados, hoje o Senhor ainda te dá oportunidade. A você, meu irmão, que se desviou dos caminhos de Deus, Deus está te dando hoje uma oportunidade.
Jesus é longânimo, ele está te chamando. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Miqueias capítulo 6, verso 3. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha se alongado de Deus. Tinham pecado contra Deus. Mas mesmo assim o Senhor fala para ele dizendo: povo meu, que mal eu te fiz. Que mal eu te fiz. Aí o Senhor traz para eles um lembrete. Ele diz: eu só te fiz o bem. Tirei vocês da terra do Egito, debaixo da escravidão de Faraó, e te coloquei em uma boa terra. Que mal te fiz? O Senhor Jesus hoje ainda está perguntando: nação brasileira, vocês que ainda não aceitaram a Jesus, que mal te fiz? Qual foi o mal que eu te fiz? Para vocês me trocar pelo pecado? Para vocês me trocar pelos deuses que nada pode fazer? Que mal te fiz? Pelo que eu sei, diz Deus, só te fiz o bem. Morri na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Morri na cruz do Calvário para te livrar da condenação do inferno. E vocês só têm se alongado de mim. Se vocês pudessem ouvir a voz de Deus hoje, era o mesmo que Deus falou para o povo de Israel no dia do profeta Miqueias. Que mal eu te fiz. Deus só faz o bem. Deus é longânimo, é misericordioso, Ele é compassível. Portanto, meus irmãos, não se iludam com este mundo. Não se iluda com os falsos evangelhos, que ele traz salvação sem fazer um esforço algum. Não se iluda. Quando Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque não é tão fácil assim salvação. Jesus disse que estreito é o caminho que leva à salvação. Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos há os que acertam com ele. Os homens gostam mesmo de porta larga. Gostam dos lugares que não tem a proibição da palavra de Deus. Gosta dos lugares que ninguém fala em adultério, em pecado. Que ninguém bate contra os vícios, contra as vaidades, contra o mundanismo. O povo gosta desses lugares. Fico à vontade, fazendo tudo que Jezabel fez. E como tem adepto de Jezabel? Como tem adepto de Jezabel? Como tem adepto de Acabe? Só fazendo o que não presta. Só fazendo coisa ruim, perseguindo a igreja de Jesus. São muitos perseguindo a igreja de Jesus, até alguém com nome de cristão persegue a igreja de Cristo porque fala a verdade. Mas você, meu irmão, se não gosta da palavra de Deus como ela é, e se tiver alguém que persegue a igreja me assistindo, você um dia vai se deparar antes o grande trono branco. Você um dia vai se deparar para receber a sua recompensa da condenação do inferno, porque não obedeceu a palavra de Deus. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio foi salvar. Ele disse: mas essas minhas palavras hão de julgar. Quem vai julgar o homem é as palavras de Deus, porque o homem ouviu a palavra de Deus e não obedeceu. Para ser salvo precisa obedecer a palavra de Deus.
Não foi em vão que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu porque Ele nos ama. Porque Deus nos amou de tal maneira. Mas não adianta alguém querer ser filho de Deus ou salvo, fazendo tudo que o mundo oferece. Tudo não se iluda. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, que ama as coisas profanas deste mundo, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus só está naqueles que renunciaram o pecado, naqueles que fazem a vontade de Deus de acordo com a Bíblia Sagrada. Não é como eu penso, não. Não é como você pensa, é como a Bíblia ensina. A Bíblia não manda fazermos amuleto para ir para o céu. Não. Não manda acender vela. Não manda fazer nenhum amuleto. Não manda adorar imagem de escultura. Mas manda servir o único Deus verdadeiro. O Jesus que um dia sofreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Portanto, meu irmão, você que ainda não se humilhou diante de Deus, depois dessa mensagem que eu estou pregando para você, se você morrer, se aceitar o Filho de Deus como Salvador, não é surpresa. Você já está condenado. Porque é a Bíblia quem diz que Jesus não veio condenar. Mas aquele que não obedece à palavra de Deus já está condenado. Meu irmão, tenhamos dó das nossas almas. Tenhamos dó das nossas almas. A vida eterna com Cristo, a Bíblia diz que é de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a vida de sofrimento, de condenação eterna, ela é eterna. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu não estou fazendo medo a ninguém, eu estou fazendo a palavra de Deus. Não estou amedrontando ninguém, estou falando que está na Bíblia Sagrada. Estou falando que está na palavra de Deus. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, verso 15. Quem crê será salvo. Então, meus irmãos, atente para este grande amor de Deus. Mas saiba que Deus também é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Esse mesmo Deus, este mesmo Jesus, que no seu grande amor, um dia Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. É o mesmo que vai dizer para os que não obedeceram a palavra de Deus: não vos conheço. Apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado está para o diabo e seus anjos. E você, meu irmão, que já aceitou Jesus, mas não está andando de acordo com a palavra de Deus, o tempo é agora. Humilhe-se diante do Senhor. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus e deixe de servir o mundo. Deixe de servir o mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Deus não quer que nós servimos a Deus e o mundo. Ninguém pode servir a dois senhor. Ou servimos a Deus ou servimos o mundo. Fique com essas palavras, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. E que o Espírito Santo faça nós entender a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.